Eu tinha só 11 anos quando ele tirou de mim o que eu mais guardava com tanto cuidado, aquilo que toda menina guarda para quando crescer. Nunca vou esquecer do seu olhar naquela noite, do medo que senti quando ele se aproximou da minha cama com aquelas mãos grandes e grossas. Meu nome é Maria do Carmo, hoje tenho 82 anos e vivo numa casinha simples em Valença, no interior do Rio. Cuido da minha horta, das minhas galinhas, e passo os dias lembrando da vida que começou cedo demais, antes da hora, quando eu ainda era só uma menina. Estou sentada aqui no banco de madeira do meu quintal, sentindo o sol quentinho nas minhas costas velhas. As galinhas ciscam a terra em busca de minhocas, e a minha horta, mesmo pequena, me dá tudo o que preciso para viver. O vento balança as folhas do pé de manga que José Honório plantou há mais de 60 anos. Ainda dá mangas docinhas todo o verão, como se ele ainda estivesse aqui, cuidando de tudo. As pessoas que passam na estrada de terra e me veem aqui sentada pensam que sou só mais uma velhinha comum, dessas que acordam com o cantar do galo e dormem quando o sol se põe. Ninguém imagina a história que carrego dentro do peito. Uma história que marcou minha carne e minha alma, que começou num dia quente de janeiro de 1950, quando eu ainda tinha tranças no cabelo, pés descalços e um vestido remendado pela minha mãe. Naquele tempo, a fome era mais temida que qualquer outra coisa. Meu pai, com 8 filhos para alimentar e uma roça que mal dava o que comer, tomou uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Lembro do suor escorrendo pelo rosto dele enquanto me dizia: Maria, você vai se casar com o coronel José Honório. Ele vai cuidar de você e vai ajudar a gente também. Casar? Eu nem sabia direito o que isso significava. Na minha cabeça de criança, casamento era coisa de gente grande, com vestido branco e festa na igreja. Como eu, uma menina de 11 anos, com os joelhos ralados de tanto cair correndo, ia ser esposa de alguém? E ainda mais do coronel José Honório, aquele homem que me dava tanto medo? José Honório era o homem mais importante da região. Dono da fazenda Bom Retiro, tinha terras que iam até onde a vista alcançava, gado, plantações de café e empregados que tremiam só de ouvir seu nome. Era alto, forte, com ombros largos e mãos grandes e calejadas. Mas o que mais me assustava eram seus olhos, escuros como café forte, que pareciam enxergar tudo, até o que a gente queria esconder. Quando ele chegou na nossa casa naquele dia, montado no seu cavalo preto, vestindo seu chapéu de palha e botas de couro, eu me escondi atrás da saia da minha mãe. Ela chorava baixinho enquanto arrumava minhas poucas roupas num saco de estopa. Seja obediente, filha, ela sussurrou no meu ouvido. Faça o que ele mandar. É assim que uma esposa deve ser. Eu não tive escolha. Não havia escolha para uma menina pobre do interior, filha de lavrador, numa época em que criança não tinha voz nem vez. Subi na carroça dele com as pernas tremendo, agarrada ao meu saquinho de roupas e a boneca de pano escondida no bolso do vestido novo que ele tinha me dado. Um vestido bege, da cor da terra seca, sem enfeites nem graça. Lembro de olhar para trás enquanto a carroça se afastava, vendo nossa casinha de barro ficando cada vez menor, até sumir na curva do caminho. Minha mãe acenava, meu pai olhava para o chão, e meus irmãos pequenos choravam sem entender por que eu ia embora. Você vai voltar para brincar, Maria? Gritou minha irmãzinha de 5 anos. Como explicar que não, que eu nunca mais seria criança a partir daquele dia? A viagem até a fazenda foi longa e silenciosa. O coronel na frente, guiando a carroça, e eu atrás, com medo do que me esperava. Tinha ouvido histórias sussurradas entre as mulheres mais velhas sobre o que acontecia na noite de núpcias. Coisas que me davam um frio na barriga e um medo que não conseguia nem nomear. Ele era um homem grande, forte, duro e grosso nas palavras, nas atitudes. E eu, tão pequena, tão frágil. Será que ele ia ser bruto comigo? Será que ia doer muito? Será que eu ia chorar e ele ia ficar bravo? Quando chegamos à fazenda, já estava escurecendo. A casa grande me pareceu um palácio depois da nossa casinha de barro. 3 criadas me esperavam na porta. Zefa, a cozinheira gordinha de rosto bondoso, Tonha,
magrela e séria, que cuidava da limpeza, e Jurema, uma mulata alta e forte, que lavava e passava as roupas. Olharam para mim com curiosidade e talvez um pouco de pena. Mostra o quarto dela, ordenou o coronel Azefa sem olhar para mim, e dá comida para a menina. Menina. Ele tinha me chamado de menina, não de esposa. Aquilo me deu um pequeno alívio, mas ao mesmo tempo uma confusão. O que eu era afinal? Esposa ou criada? Mulher ou menina? Zefa me levou para um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário de madeira escura e uma mesinha com uma bacia e jarro para lavar o rosto. Pela janela, dava para ver o pomar da fazenda e, mais longe, os pastos onde o gado pastava. É aqui que eu vou dormir? Perguntei, ainda confusa. É sim, minha filha, respondeu Zefa, arrumando as cobertas. O coronel mandou preparar esse quarto para a senhora. Senhora. Aquela palavra soou estranha aos meus ouvidos. Eu, uma menina de 11 anos, sendo chamada de senhora. E o coronel? Perguntei, o coração batendo forte. Zefa me olhou com olhos gentis e cansados. O coronel dorme no quarto dele, do outro lado do corredor. Ele é um homem de princípios. Mal sabia eu o que aquilo significava e como isso mudaria tudo o que eu esperava daquela noite. Valença, nos anos 40 e 50, não era como hoje, com asfalto, luz elétrica em todo canto e água na torneira. Era um lugar de terra vermelha que grudava nos pés, de casas simples espalhadas pelos morros e de gente que media o tempo pelo sol e pelas estações. A cidade mesmo ficava longe, a gente morava nos arredores, quase na divisa com Minas Gerais, num lugar tão pequeno que nem nome tinha. Era só o povoado. Nossa casa era pequena, feita de pau a pique com telhado de sapê que deixava passar a chuva quando o temporal era forte. O chão era de terra batida, que minha mãe varria todo dia com uma vassoura de palha. Tinha só 2 cômodos. Um servia de cozinha e sala, com um fogão a lenha que enchia tudo de fumaça, uma mesa comprida com bancos dos 2 lados e um giral de madeira onde ficavam as panelas. O outro era onde todo mundo dormia, em esteiras estendidas no chão ou em redes penduradas nas vigas. Éramos 8 irmãos, 4 meninos e 4 meninas. Eu era a terceira mais velha. Meu pai, Sebastião, era um homem quieto, de poucas palavras, que saía antes do sol nascer para trabalhar na roça dos outros. Voltava quando já era quase noite, com as costas curvadas e as mãos tão calejadas que pareciam feitas de couro velho. Nos dias de chuva forte, quando não podia trabalhar, ficava sentado na porta, olhando o tempo com cara de preocupação. Cada dia sem trabalho era um dia sem dinheiro, e dinheiro já era raro mesmo nos dias bons. Minha mãe, Aparecida, era o contrário, falante, agitada, sempre fazendo alguma coisa. Acordava mais cedo que todo mundo para acender o fogo e fazer o café. Passava o dia lavando roupa no rio, fazendo quitanda para vender nas fazendas vizinhas, cuidando da nossa pequena horta e das galinhas magras que mal botavam ovo. Era uma mulher de rosto marcado pelo sol e pelo sofrimento, mas que sempre arranjava um tempinho para contar uma história antes de dormir ou fazer um cafuné na cabeça da gente. A comida era pouca, quase sempre a mesma coisa. Feijão com farinha, angu, às vezes um pedaço de abóbora ou mandioca cozida. Carne era raridade, só quando meu pai conseguia pegar algum passarinho no mundel ou quando tinha festa na capela e alguém matava uma galinha. Meu pai plantava um pouco de milho e feijão num pedaço de terra que o dono da fazenda deixava usar, mas nunca dava o suficiente para todo mundo. Lembro da sensação de dormir com a barriga roncando, um vazio que doía e não deixava pegar no sono direito. Para enganar a fome, eu e meus irmãos catávamos frutas no mato, jabuticaba, goiaba, pitanga, o que tivesse na época. Também pegávamos peixinhos no rio usando peneiras feitas de taquara e caçávamos passarinhos com estilingue. Quando chovia, a gente saía procurando cogumelos que nasciam nos troncos podres. Minha mãe dizia quais eram bons de comer e quais podiam fazer mal. A gente não tinha escola perto. Para estudar, precisava ir até a cidade,
e só os filhos dos fazendeiros ou comerciantes podiam fazer isso. Meu irmão mais velho, João, e minha irmã, Aparecida, que tinha o mesmo nome da minha mãe, chegaram a ir alguns meses na escola quando moramos um tempo na cidade, antes de eu nascer. Sabiam um pouquinho de leitura, o suficiente para ler o nome nos documentos e fazer contas simples. Eu não tive essa chance. Cresci sem saber ler nem escrever, conhecendo apenas os números que via nas notas de dinheiro que passavam raras vezes pela nossa casa. As brincadeiras eram simples, inventadas por nós mesmos. Fazia boneca de pano com retalhos que minha mãe guardava, ou de sabugo de milho vestido com folhas de bananeira. Os meninos faziam carrinhos de lata ou de madeira, com rodinhas de carretel de linha. Brincava de roda, de pique-esconde, de pular corda feita de cipó. Quando chovia forte e o rio enchia, a diversão era ver os adultos tentando atravessar a pinguela, uma tábua estreita que servia de ponte. Muitos caíam na água para a risada de todo mundo. A religião era parte importante da vida. Minha mãe rezava o terço todo dia, acendendo uma vela no pequeno altar que tinha na parede, com santos de gesso e flores de papel. Nos domingos, a gente ia a pé até a capela da fazenda vizinha para assistir à missa. Eu gostava desses dias porque podia ver outras crianças, usar o vestido menos remendado e, às vezes, até ganhar um doce do padre ou das senhoras que ajudavam na igreja. Era o único dia em que a gente se arrumava, penteava o cabelo com cuidado e lavava os pés antes de calçar os chinelos. Quentinha. A gente acreditava em tudo. Em Deus, em santo, em simpatia, em benzedeira, em assombração. Quando alguém ficava doente, minha mãe fazia chá de ervas do mato e chamava Dona Sebastiana, a benzedeira do povoado, que vinha com seus raminhos de arruda e suas rezas misteriosas. Se alguém via uma luz estranha no mato à noite, era o saci, ou a mula sem cabeça. Se um cachorro uivava muito, era sinal de morte por perto. Era o jeito que a gente tinha de entender um mundo que parecia grande e assustador demais. Foi nesse mundo que conheci José Honório. Ele aparecia de vez em quando lá em casa, montado no seu cavalo preto, um animal forte e lustroso que fazia os outros cavalos da região parecerem magricelas. Vinha sempre vestido com camisa de manga comprida, mesmo no calor, calça de brim escuro, chapéu de palha de abas largas e botas de couro que brilhavam de tão bem cuidadas. Enquanto os outros homens da região tinham pele queimada de sol e mãos calejadas de trabalho, ele tinha a pele mais clara e as mãos, embora fortes, eram mais lisas, mãos de quem dá ordens, não de quem pega na enxada. Eu corria para dentro de casa quando ele chegava. Ficava espiando pela fresta da porta, vendo como meu pai ficava diferente perto dele, mais reto, mais respeitoso, quase submisso. Sim, coronel. Claro, coronel. Como o senhor quiser, coronel. Os adultos falavam dele com uma mistura de respeito e medo. O coronel José Honório, diziam baixinho, como se até o nome dele tivesse poder. Ele não era coronel de verdade, daqueles do exército. Era um título que o povo dava para os homens poderosos da região, donos de terra e de gente. José Honório tinha herdado a fazenda Bom Retiro do pai, que por sua vez tinha recebido do avô. Diziam que a família dele estava ali desde os tempos do Império, quando receberam as terras como pagamento por serviços prestados ao imperador. A fazenda era enorme, com plantações de café que desciam pelas encostas dos morros, pastos cheios de gado Nelore de raça, e mata fechada onde só o coronel podia caçar. A casa grande ficava no alto de um morro, pintada de branco com janelas verdes, telhado de cerâmica vermelha e uma varanda que dava a volta em toda a construção. De lá, diziam, dava para ver a propriedade inteira. Eu não sabia, mas o coronel estava de olho na nossa família havia tempo. Sua mulher, Dona Carmen, tinha morrido de febre 2 anos antes, sem deixar filhos. Ele precisava de alguém para cuidar da casa, para ser companhia, para dar continuidade ao nome e às terras. E meu pai, apertado pelas dívidas e pela fome que batia cada vez mais forte na nossa porta, viu ali uma chance. Uma troca terrível, mas que na cabeça dele fazia sentido. Uma filha por comida na mesa dos outros filhos.
uma criança entregue para garantir a sobrevivência do resto da família. Foi assim que, com 11 anos, me tornei a esposa do homem mais temido e respeitado da região. Um homem que, naquela noite, mudaria minha vida de um jeito que ninguém podia imaginar. Naquela primeira noite na fazenda, depois que Zefa me mostrou o quarto, eu fiquei sentada na cama, abraçada com minha boneca de pano, esperando. Esperando o quê? Eu nem sabia direito. As histórias que tinha ouvido as mulheres cochicharem eram confusas, mas todas falavam de dor, de sangue, de coisas que o marido fazia com a esposa na cama. Eu tremia só de pensar. Mas as horas foram passando, ouvi o relógio da sala bater 9, 10, 11 horas e nada do coronel aparecer. Zefa tinha me trazido um prato com arroz, feijão, um pedaço de carne e até um copo de leite fresco, comida que eu não via há tempos lá em casa. Comi tudo com uma fome antiga, mas nem assim consegui me acalmar. Lá pela meia-noite, quando minhas pálpebras já estavam pesadas de sono, ouvi passos no corredor. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram geladas. Era ele. Vinha vindo me buscar. Escondi a boneca embaixo do travesseiro e me encolhi debaixo da coberta, tremendo. Os passos pararam na minha porta. Houve uma pausa que pareceu durar uma eternidade. Então, em vez da porta se abrir, ouvi uma batida leve. "Maria?" A voz do coronel chamou do outro lado. "Está dormindo?" Não sabia o que responder. Se dissesse que sim, era mentira. Se dissesse que não, talvez ele entrasse. Fiquei calada, o coração batendo tão forte que achei que ele podia ouvir. "Bom," ele disse depois de um tempo, "amanhã você acorda cedo. Zefa vai te mostrar a casa e explicar suas obrigações. Boa noite." E os passos se afastaram pelo corredor até ouvir uma porta se fechando longe. Ele tinha ido embora. Não tinha entrado. Não tinha feito nada. Naquela noite, chorei de alívio até pegar no sono, agarrada à minha boneca de pano. Não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que tinha ganhado pelo menos uma noite de paz. Os dias que se seguiram foram de adaptação à nova vida. Acordava cedo, antes do sol nascer, com Zefa batendo na porta. Tomava café na cozinha dos fundos, junto com as criadas. Pão de milho feito na hora, café com leite, até um pedaço de queijo às vezes. O coronel tomava café sozinho, na sala de jantar da frente. Depois, começavam minhas tarefas. No começo, eram coisas simples. Ajudar Tonha a limpar os móveis, aprender com Jurema a dobrar os lençóis do jeito certo, acompanhar Zefa no cuidado com a horta nos fundos da casa. As três me tratavam com uma mistura de respeito por eu ser a esposa do coronel e cuidado por eu ser ainda uma criança. "A senhora vai se acostumar", dizia Jurema enquanto me ensinava a passar as camisas do coronel. "Todo começo é difícil." "Ele é um homem bom", afirmava Zefa enquanto colhíamos tomates. "Duro, mas justo. Nunca deixou faltar nada aqui em casa." A outra patroa, Dona Carmen, também era nova quando veio para cá, contava Tonha enquanto varríamos a varanda. Não tanto quanto a senhora, mas tinha seus 15, 16 anos. Se acostumou logo, virou uma dona de casa e tanto. Eu absorvia essas informações, tentando entender meu lugar naquela casa grande. Era esposa, mas não dormia com o marido. Era patroa, mas fazia tarefas de criada. Era criança, mas tinha responsabilidades de adulto. O coronel eu via pouco durante o dia. Ele saía cedinho para cuidar da fazenda e só voltava para o almoço, que era servido pontualmente ao meio-dia. Comíamos em silêncio na mesa grande da sala de jantar, ele na cabeceira e eu na outra ponta, tão longe que nem dava para conversar direito. "Está se adaptando bem?" Ele perguntava às vezes, entre uma garfada e outra. "Sim, senhor." Eu respondia de olhos baixos, ainda com medo dele. "Bom," era toda a resposta. Depois do almoço ele saía de novo, e eu só o via na hora do jantar, mais silencioso ainda que o almoço. Às vezes, nos domingos, ele ficava em casa, sentado na varanda lendo jornal ou verificando os livros de contas da fazenda. Mesmo nesses dias, quase não falávamos. As noites continuavam da mesma forma. Eu no meu quarto,
ele no dele. Às vezes, ele passava pela minha porta, dava uma batidinha leve e dizia "Boa noite", sem nunca entrar. Eu fui relaxando aos poucos, percebendo que, pelo menos por enquanto, ele não ia exigir de mim aquelas coisas que eu tanto temia. Foi só depois de um mês na fazenda que o coronel me chamou ao escritório dele. Era um cômodo que eu nunca tinha entrado, cheio de livros, com uma mesa grande de madeira escura e uma cadeira de couro. Cheirava a fumo de cachimbo e a papel velho. "Senta", ele ordenou, apontando para uma cadeira em frente à mesa. Obedeci, tremendo um pouco, sem saber o que esperar. "Você sabe ler?" ele perguntou, me olhando fixamente com aqueles olhos que pareciam enxergar tudo. "Não, senhor", respondi, um pouco envergonhada. "E escrever? Contar?" "Não, senhor. Só sei contar até 10. Ele balançou a cabeça, parecendo insatisfeito. "Não pode ser assim. A esposa do coronel José Honório não pode ser uma analfabeta." Meu coração disparou. Ele ia me mandar embora? Ia me devolver para meus pais? "A partir de amanhã", ele continuou, "você vai ter aulas comigo, todo dia depois do almoço. Vou te ensinar a ler, escrever e fazer contas, 1 hora por dia, sem falta." Fiquei tão surpresa que mal consegui responder. O coronel, aquele homem duro e sério, ia me dar aulas? Como um professor? "Sim, senhor", consegui dizer finalmente. "E não me chame de senhor dentro de casa", ele disse num tom que não era exatamente bravo, mas firme. "Me chame de José Honório. Você é minha esposa, não minha empregada." Esposa. Aquela palavra me assustou de novo, mas algo no jeito como ele falou, não com desejo, mas com uma espécie de responsabilidade, me fez sentir um pouco menos medo. A partir daquele dia, começou uma nova rotina. Todas as tardes, depois do almoço, eu ia para o escritório e tinha aulas com o coronel. No começo era difícil. Minhas mãos tremiam quando tentava segurar o lápis do jeito certo. Meus olhos se confundiam com as letras que pareciam formigas pretas dançando no papel. Mas José Honório era paciente, de um jeito que eu nunca esperaria. "Não precisa ter pressa", ele dizia, quando eu me desesperava por não conseguir. Roma não se fez em um dia. Aos poucos, fui aprendendo. As letras começaram a fazer sentido, juntando-se em palavras que eu reconhecia. Casa, água, pão, lua. Depois vieram frases inteiras. "O gato bebeu o leite." "A menina tem uma boneca." Coisas simples, mas que me enchiam de orgulho quando conseguia ler sozinha. Os números também vieram, do 1 até o 100, e depois a somar, subtrair, multiplicar. José Honório me explicava usando grãos de feijão, pedrinhas, o que tivesse à mão. Era como se um mundo novo se abrisse na minha frente, um mundo que eu nem sabia que existia. Durante essas aulas, eu via um lado diferente dele. Não era o coronel duro que todo mundo temia, nem o marido distante que eu mal conhecia. Era quase um professor, um guia, alguém que parecia satisfeito com cada pequeno progresso que eu fazia. Lembro de um dia, depois de quase 3 meses de aulas, quando consegui ler uma página inteira de um livro sem errar nenhuma palavra. Era um livro de histórias infantis, com gravuras coloridas. José Honório tinha comprado na cidade especialmente para minhas aulas. Quando terminei de ler, olhei para ele, esperando a correção habitual. Mas em vez disso, vi algo que nunca tinha visto antes. Um pequeno sorriso no canto da boca dele. "Muito bem, Maria do Carmo", ele disse, e sua voz parecia diferente, menos dura. "Você aprendeu rápido." Foi a primeira vez que senti algo parecido com orgulho na vida. Não o orgulho vaidoso, mas aquele que vem de conquistar algo difícil, de superar um desafio. E foi também a primeira vez que não tive medo de José Honório. Naquele momento, ele não era o coronel temido, o homem que me tirou da minha família. Era apenas meu professor, satisfeito com o progresso da aluna. O tempo foi passando na fazenda Bom Retiro, marcado pelas estações, o calor sufocante do verão, as chuvas pesadas do outono, o frio úmido do inverno, a explosão de flores da primavera. Eu crescia,
não só em altura, mas em conhecimento e responsabilidades. Com 14 anos, já sabia ler livros inteiros, fazer contas complexas e até escrever cartas. José Honório me ensinava com uma paciência que contrastava com sua rigidez em outras áreas. Aos poucos, fui me tornando a verdadeira dona da casa. Zefa me ensinou todos os segredos da cozinha, como fazer o doce de goiaba na textura certa, o ponto exato do feijão, o jeito de temperar a carne para ficar macia. Tonha me mostrou como manter a casa impecável, o jeito certo de encerar o assoalho de madeira, como tirar manchas difíceis. Jurema me passou todos os truques da costura, cerzir meias, remendar camisas, fazer bainhas invisíveis. José Honório parecia satisfeito com meu progresso. Nas refeições, começamos a conversar mais. Ele me contava sobre a fazenda, as plantações de café, o preço do gado, os problemas com os empregados. Eu falava sobre a casa, os pequenos acontecimentos do dia, as receitas novas que tinha aprendido. Não eram conversas profundas ou íntimas, mas era melhor que o silêncio dos primeiros tempos. Mesmo assim, continuávamos dormindo em quartos separados. Eu já sabia, por conversas cochichadas com as criadas, que isso não era comum. Marido e mulher normalmente dividiam o mesmo quarto, a mesma cama, mas José Honório parecia não ter pressa nesse aspecto. Ele continuava com sua rotina, boa noite na porta do meu quarto e nada mais. Foi nessa época que comecei a sentir as mudanças no meu corpo. Não era mais a menina magrela de antes. Meus seios cresciam, doloridos, sob os vestidos que ficavam cada vez mais apertados. Minha cintura se definia, meus quadris se alargavam. E um dia acordei com um susto ao ver sangue nos lençóis. Corri para Zefa, assustada, achando que estava doente. Ela me acalmou, me explicou o que era menstruação, me ensinou a usar os panos que as mulheres usavam naquela época. É assim mesmo, minha filha. Você está virando moça, ela disse, me abraçando. Toda mulher passa por isso. Moça. Aquela palavra me fez lembrar da conversa antiga de quando cheguei à fazenda. Ele não vai fazer nada com você até você ser moça de verdade. Era isso que significava? Será que agora José Honório ia me levar para o quarto dele? Será que ia exigir seus direitos de marido, como eu já tinha ouvido as criadas falarem baixinho? O medo voltou, mais forte que antes, porque agora eu entendia melhor o que significava ser esposa. Tinha ouvido as conversas das criadas, as histórias sobre o que acontecia entre homens e mulheres. Algumas falavam de dor e obrigação. Outras, mais raras, falavam de prazer e carinho. O que seria comigo e José Honório? Naquela noite, durante o jantar, notei que ele me olhava diferente. Seus olhos escuros pareciam percorrer meu corpo, notando as mudanças que eu tanto tentava esconder com roupas mais largas. Você está diferente, ele disse de repente, me fazendo engasgar com um pedaço de carne que estava comendo. É que estou crescendo, respondi, sentindo o rosto queimar de vergonha. Ele apenas assentiu, voltando a comer em silêncio, mas aquele olhar continuou me perseguindo nos dias seguintes. Não era um olhar lascivo ou assustador, era contemplativo, como quem observa uma fruta no pé, verificando se já está madura o suficiente para ser colhida. Eu me preparava para o inevitável, rezando todas as noites para que não doesse muito, para que eu soubesse como agir, para que não o decepcionasse. Mas as semanas foram passando, e nada aconteceu. José Honório continuava dormindo no quarto dele, e eu no meu. Até que um dia, durante nossas aulas da tarde, ele fechou o livro de repente e me olhou sério. Maria do Carmo, ele disse, a voz mais baixa que o normal. Você sabe por que eu casei com você? Meu coração disparou. Era agora? Ele ia finalmente me levar para a cama dele? Não sei ao certo, respondi sincera, as mãos suando frio. Eu precisava de alguém para cuidar da casa depois que Carmen morreu. Ele começou, olhando não para mim, mas para um ponto na parede atrás de mim. Mas não podia ser qualquer empregada. As pessoas falam, você sabe, um homem solteiro com uma mulher solteira na mesma casa. Não seria certo.
Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Eu podia ter casado com uma viúva ou com uma moça mais velha da região. Mas quando vi sua família, a situação de vocês... E você, tão pequena, mas já ajudando sua mãe em tudo, tão esperta. Outra pausa. Ele parecia estar lutando com algo dentro dele. Pensei que podia fazer um bem, tirar você daquela vida de pobreza, dar uma chance melhor e ajudar sua família também. Fiquei sem palavras. Não era o que eu esperava ouvir. Mas você era muito nova, ele continuou. É ainda. Não seria certo fazer de você uma esposa de verdade. Não antes de você crescer, de entender, de ter escolha. Escolha. Era uma palavra que nunca tinha feito parte da minha vida. Desde que nasci, outros sempre decidiram por mim. O que comer, o que vestir, com quem casar. A ideia de que eu poderia escolher algo tão importante era completamente nova. Agora, você está virando moça, ele disse, finalmente me olhando nos olhos. Logo vai ser uma mulher. E aí, você vai poder decidir se quer ser minha esposa de verdade ou se prefere outro arranjo. Outro arranjo? Perguntei confusa. Podemos continuar como estamos. Você como dona da casa, eu cuidando da fazenda, dormindo em quartos separados. Ou, se você preferir, quando tiver idade suficiente, posso ajudar você a encontrar um marido mais jovem, alguém que você possa amar de verdade. Amor. Outra palavra que não fazia parte do meu vocabulário de casamento. Casamento, para o que eu conhecia, era acordo, era obrigação, era necessidade, não amor. E se eu quiser ser sua esposa de verdade? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a pergunta. José Honório pareceu igualmente surpreso. Suas sobrancelhas grossas se ergueram e por um momento ele parecia mais jovem, menos severo. Então esperaremos até você ter 18 anos, ele disse depois de um momento. Idade suficiente para saber o que quer de verdade. Até lá, continuamos como estamos. Eu te respeitando, você aprendendo. E quando chegar a hora, você decide. Aquela conversa mudou tudo. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. O peso do medo, da expectativa, da obrigação iminente. José Honório não era o monstro que eu imaginava, o homem que comprara uma menina para satisfazer seus desejos. Era alguém que, do seu jeito estranho e rígido, tentava fazer o certo. Naquela noite, pela primeira vez desde que cheguei à fazenda, dormi sem medo. Quando a batida leve soou na minha porta e a voz dele disse, "Boa noite", respondi com um "Boa noite", sincero, sem tremer. Foi a primeira grande reviravolta da minha vida com José Honório. O homem que eu temia, que parecia duro e grosso demais para qualquer gentileza, tinha me dado algo que nem meus próprios pais tinham oferecido, a chance de escolher meu futuro. Os anos seguintes foram de aprendizado e crescimento. Dos 14 aos 17 anos, vivi na fazenda Bom Retiro como uma espécie de aprendiz de esposa, sem as obrigações que mais me assustavam. José Honório manteve sua palavra. Continuamos dormindo em quartos separados, mantendo uma relação respeitosa, mais de professor e aluna que de marido e mulher. Mas a vida no interior não é feita só de paz. Logo surgiram os burburinhos, as fofocas, as línguas ferinas que não entendiam por que o coronel e sua jovem esposa viviam como se fossem pai e filha, não como marido e mulher. Tem algo errado com ele, sussurravam as mulheres na igreja quando íamos à missa aos domingos na capela da cidade. Ou com ela, respondiam outras, me olhando de cima a baixo como se procurassem algum defeito visível que explicasse a situação. José Honório parecia não se importar com os comentários. Mantinha a cabeça erguida, o olhar firme, daquele jeito que fazia as pessoas baixarem os olhos quando ele passava. Mas eu notava, quando estávamos sozinhos, que aquilo o incomodava. Seus ombros ficavam mais tensos, sua voz mais áspera, principalmente depois dos domingos na cidade. Quando completei 16 anos, José Honório me deu um presente que mudou ainda mais minha vida. Livros. Não eram livros didáticos como os que usávamos nas aulas, mas romances, poesias, histórias de aventura. Através daquelas páginas,
Conheci mundos que nunca imaginei que existiam. Vivi aventuras sem sair da fazenda, aprendi sobre amor, coragem, sacrifício. Ler é a melhor forma de conhecer o mundo sem precisar sair de casa. Ele me disse quando me entregou a pequena estante que mandou fazer especialmente para meu quarto. Foi por essa época que José Honório começou a ficar doente. No começo, eram coisas pequenas. Uma tosse que não passava, cansaço ao subir as escadas, dores nas juntas que ele disfarçava, mas que eu percebia pelo jeito como ele segurava os talheres na hora das refeições. Não é nada, ele dizia quando eu perguntava. Coisa da idade. Mas não era só coisa da idade. José Honório tinha 47 anos quando me casei com ele. Então já estava com 52, 53 anos. Não era tão velho assim. Algo mais estava acontecendo. Um dia, depois do almoço, quando estávamos no escritório para nossa aula diária, que agora era mais uma conversa sobre os livros que eu lia, ele teve um ataque de tosse tão forte que chegou a cuspir sangue no lenço. Fiquei apavorada. Precisa chamar o médico, eu disse, já me levantando para pedir a Zefa que mandasse alguém ir à cidade buscar o doutor. Não, ele respondeu com firmeza, segurando meu braço. Não quero médico. Já sei o que tenho. O que é? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Ele hesitou, olhando para o lenço manchado de sangue antes de dobrá-lo e guardar no bolso. Meu pai morreu assim. E o pai dele também. É coisa de família. Os homens Honório não passam dos 55, 56 anos. Senti um frio na barriga. José Honório estava me dizendo que ia morrer? Que já sabia disso, como se fosse um destino escrito que não podia mudar? Mas hoje tem médicos melhores, remédios novos, argumentei, sentindo um desespero que não esperava sentir. Afinal, não era um casamento de amor, certo? Então por que a ideia de perdê-lo me causava tanta angústia? Não adianta, ele disse com uma calma que me assustou ainda mais. Já consultei médicos em São Paulo, no Rio. É o pulmão. Vai piorando aos poucos até que... Bem, até que acaba. Eu não podia aceitar aquilo. Comecei a pesquisar nos livros de medicina que ele tinha na biblioteca, a perguntar para as pessoas mais velhas da região sobre remédios caseiros, a rezar todas as noites pedindo a Deus que não levasse José Honório. Enquanto isso, as fofocas na cidade aumentavam. Agora não era só sobre a estranheza do nosso casamento, mas sobre a saúde do coronel. Diziam que ele estava morrendo, que logo eu seria uma viúva rica, que já estava de olho em algum rapaz jovem da região. As fofocas chegaram aos ouvidos de José Honório através de um de seus capatazes, que ouviu conversas na venda da cidade. Aquilo o enfureceu de um jeito que eu nunca tinha visto. Quem pensam que são para falar da minha vida, da nossa vida? Ele vociferou durante o jantar, batendo o punho na mesa com tanta força que os pratos pularam, como se soubessem alguma coisa sobre nós. Não ligue para o que dizem. Tentei acalmá-lo, preocupada que a raiva piorasse sua condição. As pessoas sempre falam do que não conhecem. Não é justo com você, ele disse, e pela primeira vez vi algo parecido com vulnerabilidade nos olhos dele. Estão manchando sua reputação. E quando eu não estiver mais aqui, como você vai ficar? Era uma preocupação legítima. Uma mulher jovem, viúva, dona de terras, seria alvo de todo tipo de interesse e maldade, principalmente se as pessoas já falavam mal dela mesmo antes de ficar viúva. Tenho um filho, ele disse de repente, me pegando completamente de surpresa. Um filho? Repeti, sem entender. Em quase 6 anos vivendo na fazenda, nunca tinha ouvido falar de nenhum filho. Do meu primeiro casamento com Carmen, ele nasceu, mas era fraco, doente. Mandamos para o Rio, para tratamento, quando ele tinha 2 anos. Ficou por lá, com a irmã de Carmen, que é casada com um médico. Eu estava atônita. Como ele podia ter escondido algo tão importante por tanto tempo? Por que nunca me contou? Perguntei, sentindo uma mistura de surpresa e mágoa. Porque ele não faz parte dessa vida, José Honório respondeu, passando a mão pelo rosto cansado. Cresceu na cidade, estudou em colégio de padre, está na faculdade de Direito agora. Mal me conhece
E o que conhece, não gosta. Acha que abandonei ele, que escolhi a fazenda em vez dele. E isso é verdade? Perguntei, querendo entender aquele homem que, depois de tantos anos, ainda me parecia um mistério em muitos aspectos. Não, ele respondeu com firmeza. Tentei trazê-lo de volta várias vezes depois que Carmen morreu, mas ele não quis. Gosta da vida na cidade, dos estudos, do conforto. Não entende esse lugar, esse modo de vida. E o que ele tem a ver com as fofocas, com sua doença? José Honório respirou fundo, parecendo organizar os pensamentos. Vou trazê-lo aqui, vou obrigá-lo a vir. É hora dele conhecer a fazenda que um dia será dele, e de conhecer você, que tem cuidado desse lugar como se fosse seu. Senti um frio na barriga. A ideia de conhecer esse filho misterioso, esse herdeiro que nunca tinha posto os pés na fazenda, me deixava nervosa. Como ele me veria? Como a menina que o pai comprou? Como a usurpadora do lugar da mãe dele? Ele precisa entender que quando eu morrer, vocês dois terão que trabalhar juntos, continuou José Honório. Ele vai herdar as terras, o gado, os negócios. Mas você conhece a fazenda, as pessoas, o funcionamento. Sem você, ele vai perder tudo em pouco tempo. Era um plano que parecia fazer sentido na cabeça dele, mas que me enchia de apreensão. Um estranho da cidade, educado, estudante de direito, filho legítimo, e eu, uma menina do interior que mal sabia ler há alguns anos, esposa comprada. Quando ele vem? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Mandei uma carta ontem, respondeu José Honório. Ele deve chegar dentro de uma semana, talvez 2. A notícia da vinda do filho do coronel se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca. As criadas ficaram agitadas, limpando a casa de cima a baixo, preparando o quarto de hóspedes, discutindo que comidas preparar. O menino Augusto era tão pequeno quando saiu daqui, lembrava Zefa enquanto areava as panelas de cobre. Tinha os olhos da mãe, azuis como o céu. Dizem que é um moço bonito agora, comentava Tonha enquanto encerávamos o assoalho da sala. Elegante, estudado. Não vai querer saber dessa fazenda, resmungava Jurema enquanto passava as cortinas de renda. Gente da cidade não gosta da roça. Eu absorvia todos esses comentários, tentando imaginar como seria esse Augusto. Pela idade de José Honório e as contas que fiz, ele devia ter uns 22, 23 anos, 7 ou 8 anos mais velho que eu, mas de um mundo completamente diferente. Augusto chegou numa tarde de domingo, 2 semanas depois da carta que José Honório mandou. Eu estava na varanda, lendo um livro, quando ouvi o barulho de um carro subindo a estrada da fazenda. Coisa rara naqueles tempos e naquele lugar tão isolado. Era um automóvel preto, brilhante, levantando poeira na estrada de terra. Parou em frente à casa, e dele desceu um rapaz que parecia saído de uma fotografia de revista. Alto, magro, vestido com um terno cinza claro que contrastava com a pele bronzeada pelo sol da cidade. Tinha cabelos escuros penteados para trás com brilhantina e usava óculos de armação fina que lhe davam um ar intelectual. José Honório, que estava no escritório, saiu para recebê-lo. Vi pela primeira vez um misto de emoção e nervosismo no rosto, sempre controlado do coronel. Augusto, ele disse, estendendo a mão para o filho. O rapaz não aceitou o aperto de mão. Em vez disso, fez um leve aceno com a cabeça, mantendo distância. Coronel, respondeu, a voz fria, usando o título e não pai. O desconforto pairou no ar como uma nuvem pesada antes da tempestade. Foi Zefa quem quebrou aquele momento tenso, saindo da cozinha com um sorriso largo. Menino Augusto, olha só como cresceu. Lembra da Zefa? Eu fazia aquele doce de leite que o senhor tanto gostava. O rosto sério de Augusto se suavizou um pouco. Claro que lembro, Zefa. Ninguém faz doce de leite como você. José Honório aproveitou o momento para me apresentar. Esta é Maria do Carmo, minha esposa. Os olhos de Augusto se voltaram para mim e senti o peso de seu julgamento. Ele me examinou de cima a baixo, reparando no vestido simples que eu usava, nos pés calçados com sandálias de couro, no livro que eu segurava.
Esposa, ele repetiu, com um leve tom de ironia. Prazer em conhecê-la, senhora. Senhora. A palavra soou estranha nos lábios dele, quase como um insulto velado. O prazer é meu, respondi, tentando manter a compostura que José Honório tinha me ensinado ao longo dos anos. Seja bem-vindo à Fazenda Bom Retiro. O almoço foi uma tortura. Sentados à mesa grande da sala de jantar, comemos em um silêncio interrompido apenas por perguntas formais e respostas curtas. Como vão seus estudos? Perguntou José Honório. Bem, respondeu Augusto, devo me formar no próximo ano. E depois? Pretende abrir um escritório no Rio? Talvez. Ou em São Paulo? O importante é estar longe daqui. A ferida estava exposta. Augusto não fazia questão de esconder seu desprezo pela fazenda, pela vida no interior, pelo próprio pai. Depois do almoço, José Honório convidou o filho para uma conversa no escritório. Eu fiquei na sala, fingindo ler, mas na verdade tentando ouvir o que diziam. As vozes começaram baixas, controladas, mas logo se elevaram. É um absurdo. A voz de Augusto chegou até mim. O senhor está morrendo e só agora se lembra que tem um filho? Só agora quer que eu me interesse por esse fim de mundo? É sua herança, respondeu José Honório, a voz mais contida. Tudo isso será seu um dia. Precisa aprender a cuidar, a administrar, ou vai perder tudo. E o que me importa essa fazenda? Posso vendê-la, dividir as terras. Com o dinheiro, vivo confortavelmente na cidade pelo resto da vida. Houve um silêncio e então a voz de José Honório, mais baixa agora. E Maria do Carmo? O que será dela quando eu me for? Uma risada seca ecoou pelo corredor. Ah, sim, sua esposa criança. Quantos anos ela tinha quando o senhor a comprou? 12? 13? 11, respondeu José Honório, a voz carregada de culpa. Mas não é o que você está pensando. Nunca toquei nela. Oh, claro! O sarcasmo de Augusto era cortante. O nobre coronel, salvando a pobre menina da fome. Muito conveniente. Pense o que quiser. A voz de José Honório soava cansada agora. Mas ela cuidou desta casa, desta fazenda. Aprendeu tudo o que precisava para ser uma boa administradora. Sem ela, você não conseguirá manter as terras, mesmo que queira. Está me pedindo para trabalhar com ela? Para dividir a herança com essa... Minha esposa, completou José Honório com firmeza. Sim, estou pedindo que vocês trabalhem juntos, pelo menos até você aprender como funciona tudo aqui. A conversa continuou por mais algum tempo, mas não conseguia ouvir o resto. Meu coração batia forte demais, meus pensamentos giravam como um redemoinho. Augusto me odiava sem nem me conhecer. Me via como uma interesseira, uma aproveitadora. E o pior, pretendia vender as terras, a fazenda que eu aprendi a amar como se fosse minha. Nos dias que se seguiram, Augusto passeou pela fazenda conhecendo as plantações, o gado, os empregados. José Honório insistia que eu os acompanhasse, que mostrasse o que tinha aprendido, que participasse das conversas sobre administração e finanças. Você precisa provar seu valor, ele me disse uma noite, quando estávamos sozinhos. Augusto é teimoso, preconceituoso, mas não é burro. Se ver que você conhece a fazenda melhor que ele, que os empregados respeitam você, vai ter que aceitar sua ajuda. Eu tentava. Falava sobre as melhores épocas para plantio, sobre como negociar com os compradores de café, sobre quais empregados eram confiáveis e quais precisavam de supervisão constante. Mas Augusto me ignorava. Ou pior, me olhava com aquele sorriso de canto de boca, como se estivesse assistindo a uma apresentação de circo. A tensão na casa era palpável. Zefa, Tonha e Jurema tentavam amenizar o clima, preparando os pratos preferidos de Augusto da infância, contando histórias de quando ele era pequeno, elogiando como tinha se tornado um moço bonito e estudado. Mas nem isso derretia o gelo que ele mantinha, especialmente comigo. Uma tarde, enquanto José Honório descansava, seus ataques de tosse estavam piorando, Augusto me encontrou na biblioteca. Eu estava organizando os livros, trabalho que fazia com prazer todas as semanas. Impressionante, ele disse, encostado na porta.
A menina analfabeta virou uma leitora. Levantei o queixo, decidida a não mostrar o quanto suas palavras me feriam. Seu pai é um bom professor. Meu pai, ele repetiu, entrando na biblioteca e pegando um livro da estante, folheando-o distraidamente. Você o chama de pai quando estão sozinhos? Senti o rosto queimar. Chamo-o de José Honório, como ele pediu. Augusto riu, colocando o livro de volta na estante. Sabe, venho tentando entender o que está acontecendo aqui. Meu pai, o temido coronel José Honório, casa com uma menina que poderia ser sua neta, mas diz que nunca tocou nela. Mantém-na como uma espécie de aluna, ensina-lhe a ler, a administrar a fazenda. Por quê? O que ele ganha com isso? Talvez ele apenas quisesse fazer o bem, respondi, sentindo uma necessidade súbita de defender José Honório. Meu pai nunca fez nada só para fazer o bem, Augusto rebateu, se aproximando de mim. Sempre há um interesse, um cálculo. Ele estava perto demais agora. Seus olhos azuis, tão diferentes dos olhos escuros de José Honório, me examinando com uma intensidade perturbadora. O que você quer, Maria do Carmo? Ele perguntou, a voz mais baixa. Dinheiro? As terras? Ou apenas um marido jovem depois que o velho morrer? Senti uma raiva que nunca tinha experimentado antes. Sem pensar, ergui a mão e dei um tapa no rosto de Augusto, forte o suficiente para deixar a marca dos meus dedos na pele clara dele. Não fale assim do seu pai, disse, a voz tremendo de fúria. Ele pode ter cometido erros, mas me deu uma vida que eu nunca teria. Me ensinou, me respeitou, me tratou como gente quando o resto do mundo me via como mercadoria. E está morrendo, sabia? Morrendo enquanto você só pensa em quanto vai herdar e como vai gastar. Augusto ficou paralisado, a mão no rosto, os olhos arregalados de surpresa. Ninguém, provavelmente em toda sua vida privilegiada, tinha ousado bater nele. Você não me conhece, continuei, as palavras saindo como uma torrente que não conseguia conter. Não sabe o que passei, o que sinto, o que quero. Acha que porque tem estudo, porque nasceu em berço de ouro, pode julgar os outros? Seu pai me salvou da fome, da miséria. Me deu educação, respeito, um futuro. O que você já fez por alguém além de si mesmo? Virei as costas e saí da biblioteca, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Corri para meu quarto e tranquei a porta, esperando que Augusto viesse atrás de mim, furioso, talvez até violento, mas ele não veio. Na hora do jantar, Augusto não apareceu. José Honório perguntou por ele, e Zefa disse que o menino tinha saído a cavalo depois do almoço e ainda não tinha voltado. O coronel parecia preocupado, mas não disse nada. Comemos em silêncio, como nos velhos tempos. Foi só tarde da noite, quando já estava na cama, que ouvi batidas na porta do meu quarto. Maria do Carmo? A voz de Augusto soou do outro lado. Precisamos conversar. Hesitei antes de abrir a porta. Meu coração batia forte, uma mistura de medo e raiva ainda borbulhando dentro de mim. Mas sabia que precisávamos conversar, resolver aquela situação pelo bem de José Honório. Quando abri a porta, Augusto estava parado no corredor escuro, iluminado apenas pela luz fraca de uma lamparina. Parecia diferente. O cabelo despenteado, a roupa amarrotada, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. O homem elegante e arrogante da cidade tinha sumido. Posso entrar? Ele perguntou, a voz baixa para não acordar ninguém. Olhei para o corredor vazio, pensando no que as pessoas diriam se vissem o filho do coronel entrando no quarto da jovem esposa no meio da noite. Mais fofocas era tudo o que não precisávamos. Melhor conversarmos na varanda, sugeri, pegando um xale para cobrir meu vestido de dormir. Descemos em silêncio até a varanda da frente. A noite estava clara, com um céu cheio de estrelas e uma lua quase cheia que iluminava os campos da fazenda. Os sons noturnos, grilos, sapos, o pio distante de uma coruja, criavam uma música que sempre me acalmava.
Sentamos em cadeiras de vime, lado a lado, olhando para a escuridão pontilhada pelos vagalumes que dançavam entre as árvores. Fui até a cabana do velho Joaquim. Augusto quebrou o silêncio. Lembrava dele da minha infância. Era capataz naquela época. Agora está aposentado, comentei. José Honório deu a cabana perto do rio para ele morar depois que ficou muito velho para o trabalho pesado. Sim, Augusto confirmou. Conversamos muito. Ele me contou histórias sobre meu pai, sobre você, sobre esses anos todos. Fiquei tensa, imaginando o que o velho Joaquim teria dito. Ele era conhecido por não ter papas na língua, por falar as verdades que outros temiam dizer. Joaquim me contou como era antes de você chegar, continuou Augusto, a voz mais suave agora. Disse que meu pai tinha virado uma sombra depois que minha mãe morreu. Bebia muito, gritava com os empregados, deixava a fazenda se deteriorar. Disse que depois que você veio, aos poucos, ele foi mudando. Voltou a cuidar das terras, parou de beber tanto, tratava melhor as pessoas. Fiquei surpresa. Nunca tinha conhecido José Honório antes da minha chegada, então não sabia dessas mudanças. Para mim, ele sempre tinha sido o homem rígido mais justo que conheci. Joaquim também falou sobre você, Augusto continuou. Como aprendeu rápido, como conquistou o respeito das pessoas, como transformou a casa. Disse que todo mundo estranhou no começo. Uma menina sendo esposa do coronel, mas com o tempo viram que era diferente do que pareceu. Ele fez uma pausa, olhando para as próprias mãos. Bati em você hoje, falei, sentindo necessidade de me desculpar. Não devia ter feito isso. Eu mereci, ele respondeu com um pequeno sorriso triste. Falei coisas horríveis. Julguei sem conhecer a história completa. O silêncio voltou, mais confortável agora. O vento suave balançava as folhas das árvores, trazendo o cheiro doce das flores do pomar. Por que você odeia tanto seu pai? Perguntei finalmente, a pergunta que estava engasgada desde que ele chegou. Augusto suspirou profundamente. É complicado. Quando eu era pequeno, ele quase não ficava em casa. Estava sempre cuidando da fazenda, dos negócios. Minha mãe ficava sozinha muito tempo, chorava escondida pensando que eu não via. Quando ela adoeceu, ele mandou nós dois para o Rio, para ficarmos com meus tios. Disse que na cidade teria médicos melhores, tratamento adequado. E não era verdade? Perguntei. Era, mas ele não foi com a gente. Ficou aqui, vinha nos visitar de vez em quando. Minha mãe piorou, até que... morreu. Eu tinha 6 anos. Achei que depois disso voltaria para a fazenda, para viver com meu pai. Mas ele disse que era melhor eu ficar no Rio, continuar meus estudos, ter uma vida melhor do que a que ele podia oferecer aqui. A mágoa era palpável em sua voz. Você se sentiu abandonado, falei, entendendo pela primeira vez o que movia aquele homem. Sim, ele admitiu. Meu tio se tornou mais pai do que meu próprio pai. E então, anos depois, descubro que ele casou com uma menina, praticamente uma criança. Achei que tinha me trocado por uma nova família, uma nova chance. Não foi assim, respondi suavemente. José Honório nunca tentou fazer de mim uma substituta para sua mãe, ou de me fazer ter filhos para substituir você. Ele me deu um teto, comida, educação. Me respeitou como pessoa, mesmo quando poderia ter me tratado como propriedade. Augusto me olhou com curiosidade. Você gosta dele? Quero dizer, não como um pai ou benfeitor, mas como um... marido? Completei, sentindo meu rosto esquentar. É complicado. Tenho gratidão, respeito, admiração. Aprendi a ver além da dureza dele, a entender o homem por trás do coronel. Não é o tipo de amor que se lê nos romances, com paixão e suspiros. É algo mais... sólido. Ele assentiu, parecendo entender. E o que você quer, Maria do Carmo? Quando meu pai se for, o que pretende fazer? Era uma pergunta que eu mesma vinha fazendo ultimamente, vendo a saúde de José Honório deteriorar. Quero honrar o que ele construiu, respondi sinceramente. Manter a fazenda funcionando, cuidar das pessoas que dependem dela. Não sei se tenho direito a mais que isso, mas é o que quero fazer.
Augusto ficou em silêncio por um longo tempo, contemplando a lua que agora estava alta no céu. Acho que julguei errado, ele disse finalmente. Você e meu pai. Vim com ideias prontas, com raiva acumulada de anos. Não dei chance de conhecer a verdade. Ainda dá tempo, falei, sentindo um alívio imenso com aquela admissão. José Honório ainda está aqui. Vocês podem se entender, se conhecer melhor. Sim, ele concordou, levantando-se da cadeira. Vou tentar. Por ele, por você e por mim mesmo. Naquele momento, olhando para Augusto sob a luz da lua, vi não um homem arrogante que chegou de automóvel levantando poeira, mas um menino ferido que cresceu sentindo-se abandonado pelo pai. E entendi que, de maneiras diferentes, tanto eu quanto ele tínhamos sido moldados pelas escolhas de José Honório. Eu, salva por elas. Ele, magoado por elas. Nos dias que se seguiram, uma transformação sutil começou a acontecer na fazenda. Augusto passou a acompanhar o pai nas inspeções matinais pelas plantações, a se sentar com ele no escritório para aprender sobre os negócios, a ouvir as histórias que José Honório contava sobre os tempos antigos da fazenda, sobre a família Honório, sobre a mãe de Augusto. José Honório também mudou. Parecia mais leve, mais vivo, apesar da doença que avançava. Seus olhos brilhavam quando via o filho interessado na fazenda, quando conseguia transmitir um conhecimento, quando compartilhava uma memória. Era como se, finalmente, pudesse completar algo que ficou inacabado por tantos anos. E eu encontrei meu lugar nesse novo arranjo familiar. Não era mais apenas a menina que o coronel comprou, nem a esposa que nunca foi esposa de verdade. Era alguém com valor próprio, com conhecimento e habilidades que tanto o pai quanto o filho reconheciam e respeitavam. Uma tarde, enquanto José Honório descansava após um ataque de tosse particularmente forte, Augusto me chamou para caminhar até o riacho que cortava a propriedade. Era um lugar bonito, com águas claras correndo entre pedras, sombras de árvores antigas oferecendo frescor no calor da tarde. Estava pensando no futuro, ele disse enquanto jogava pedrinhas na água. Quando meu pai não estiver mais aqui, o que acontecerá com a fazenda, com as terras? Senti um aperto no peito, como sempre acontecia quando pensava na morte de José Honório. As terras serão suas por direito, respondi. Você é o filho, o herdeiro. Sim, mas o que vou fazer com elas? Ele perguntou, mais para si mesmo que para mim. Sempre pensei em vender tudo, voltar para o Rio, para a vida que conheço, mas agora... Agora, incentivei quando ele hesitou. Agora vejo o que significa este lugar. Não são apenas terras, café, gado. São pessoas, histórias, um legado. Meu pai dedicou a vida a construir e manter isso. Não posso simplesmente jogar tudo fora. Senti uma onda de alívio me invadir. A fazenda seria preservada. O trabalho de José Honório continuaria. Mas não sei nada sobre administrar uma fazenda. Augusto continuou. Sou um homem da cidade, um estudante de direito. Precisaria de ajuda. Olhou para mim, os olhos azuis refletindo o céu acima de nós. Precisaria de você, Maria do Carmo. Aquela conversa no riacho marcou o início de uma parceria. Augusto e eu começamos a discutir o futuro da fazenda, fazendo planos para quando José Honório não estivesse mais conosco. Era um assunto doloroso, mas necessário. O coronel estava piorando visivelmente, a tosse mais frequente, o cansaço mais intenso, as noites de insônia mais longas. Precisamos modernizar algumas coisas, dizia Augusto, mostrando o conhecimento que tinha adquirido na cidade. Comprar maquinário novo para o café, investir em raças melhores de gado, talvez até diversificar mais as plantações. Mas sem perder o que já funciona bem, eu argumentava. Os trabalhadores conhecem o jeito antigo, estão acostumados. Mudanças muito rápidas podem assustar, fazer muitos irem embora. José Honório observava nossas discussões com um brilho de satisfação nos olhos cansados. Às vezes interferia, dando uma opinião, contando como resolveu problemas semelhantes no passado. Outras vezes apenas escutava, deixando que chegássemos a nossas próprias conclusões. Vocês estão fazendo o que eu esperava.
Ele me disse uma noite, quando Augusto já tinha se recolhido. Trabalhando juntos, combinando o novo com o antigo, o conhecimento da cidade com a sabedoria da terra. Seu rosto estava mais magro, a pele com um tom amarelado que me preocupava. Mas os olhos, aqueles olhos escuros que me assustaram tanto quando criança, mantinham a intensidade de sempre. Estamos tentando, respondi, ajeitando a manta sobre suas pernas. As noites estavam ficando mais frias, e ele sentia mais que todos. Augusto mudou desde que chegou, ele comentou. Está mais aberto, menos amargurado. Você teve parte nisso, Maria do Carmo. Ele só precisava conhecer o pai de verdade, falei, sentindo um nó na garganta. Entender por que você fez as escolhas que fez. José Honório pegou minha mão, um gesto raro que me pegou de surpresa. Suas mãos estavam frias, os dedos mais finos do que lembrava. E você? Ele perguntou, olhando diretamente nos meus olhos. Você entende minhas escolhas? Inclusive a de te trazer para cá, de te fazer minha esposa quando era apenas uma menina? Era uma pergunta que eu tinha feito a mim mesma muitas vezes ao longo dos anos. A resposta nunca foi simples, nunca foi apenas sim ou não. Entendo que você fez o que achou certo na época, respondi com sinceridade, que me deu uma vida melhor do que a que eu teria tido, que me respeitou quando podia ter abusado, que me ensinou quando podia ter me mantido na ignorância, e por isso sou grata. Ele assentiu lentamente, parecendo aceitar minha resposta. Depois de um momento de silêncio, falou com voz mais baixa, quase um sussurro. Quando fizer 18 anos, você disse que tomaria uma decisão. Ser minha esposa de verdade ou seguir outro caminho. Lembra? Lembro, respondi, sentindo o rosto esquentar. Faltavam apenas alguns meses para meu aniversário de 18 anos. Não vou estar aqui para saber sua decisão, ele disse, a voz embargada. Mas quero que saiba que, qualquer que fosse sua escolha, eu teria respeitado, sempre. Senti lágrimas nos olhos. Era a conversa mais íntima que já tínhamos tido em todos aqueles anos. Obrigada por tudo, José Honório, falei, apertando sua mão. Por me dar escolhas quando o mundo queria me tirar todas. Aquela noite foi a última vez que conversamos assim, só nós dois. Na manhã seguinte, José Honório acordou com febre alta e tosse com mais sangue que o normal. O médico foi chamado da cidade, mas trouxe poucas esperanças. É o pulmão, confirmou após examinar o coronel. Está muito comprometido. Ele precisa de repouso absoluto, alimentação leve, xaropes para aliviar a tosse, mas... O mas pairou no ar, pesado como chumbo. Não precisava completar a frase. Todos sabíamos que era apenas questão de tempo. As semanas que se seguiram foram difíceis. José Honório estava cada vez mais fraco, passando a maior parte do tempo na cama. Augusto e eu nos revezávamos para cuidar dele, para administrar a fazenda, para manter tudo funcionando, enquanto o coronel lutava contra a doença que consumia seu corpo. A notícia de que o coronel estava à beira da morte se espalhou pela região. Antigos amigos, parceiros de negócios, até desafetos vieram visitar, prestar respeitos, resolver pendências. A casa grande, normalmente tão silenciosa, estava sempre cheia de vozes, passos, movimento. E as fofocas, é claro, voltaram com força total. O que aconteceria com a fazenda? O filho da cidade venderia tudo? A jovem esposa ficaria com alguma parte? Havia um testamento? Quem sairia ganhando? Quem sairia perdendo? As perguntas chegavam até nós em olhares curiosos, em comentários velados, em ofertas generosas de ajuda. Augusto, com sua formação em direito, entendia melhor que eu as implicações legais de tudo aquilo. Precisamos proteger você, ele me disse uma tarde, quando estávamos no escritório revisando as contas da fazenda. Legalmente, você tem direito à parte dos bens como esposa. Mas se alguém questionar a validade do casamento devido à sua idade na época... A preocupação era real. Um casamento com uma menina de 11 anos, mesmo naquela época, não era exatamente legal.
Tinha sido feito através de acordos, de papéis assinados no cartório de um juiz amigo do coronel, não numa igreja com todas as formalidades. O que podemos fazer? Perguntei, sentindo o peso daquela situação. Meu pai precisa fazer um testamento claro, específico, Augusto respondeu. Nomeando você não apenas como esposa, mas como administradora da fazenda junto comigo. Assim, mesmo que alguém conteste o casamento, seu lugar estará garantido. A ideia era boa, mas havia um problema. José Honório estava tão fraco que mal conseguia falar, quanto mais assinar documentos. E o tempo estava se esgotando. Naquela noite, Augusto trouxe um advogado da cidade, um homem sério de óculos grossos e pasta de couro. Juntos, prepararam o testamento conforme tinham planejado. Augusto herdaria as terras e bens, mas eu teria direito a viver na fazenda pelo tempo que quisesse e seria co-administradora dos negócios, com direito a uma parte dos lucros. Levaram o documento para José Honório assinar. Ele estava tão fraco que precisou ser amparado para se sentar na cama. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. É o certo, ele sussurrou, olhando para mim e depois para Augusto. Vocês juntos vão fazer isso funcionar. Com esforço visível, assinou o papel. O advogado e Zefa assinaram como testemunhas. Estava feito. Meu futuro, o futuro da fazenda, tudo encaminhado. 3 dias depois, José Honório faleceu. Foi durante a madrugada, silenciosamente, sem alarde. Quando entrei no quarto para dar o remédio da manhã, ele já tinha partido. Parecia em paz, como se estivesse apenas dormindo um sono profundo depois de anos de trabalho duro. O funeral foi grandioso, como convinha a um homem de sua posição. Veio gente de toda a região, fazendeiros, políticos, comerciantes, trabalhadores rurais, todos querendo prestar uma última homenagem ao coronel José Honório, o homem que, com sua dureza e seus princípios, tinha marcado tantas vidas. Fiquei ao lado de Augusto durante toda a cerimônia, recebendo condolências, agradecendo pela presença das pessoas. Algumas me olhavam com curiosidade, outras com pena, outras ainda com inveja ou desprezo. A jovem viúva, a menina que tinha se casado com o coronel, a que agora ficaria com parte da fortuna. Se soubessem a verdade, se soubessem que o casamento nunca tinha sido consumado, que eu ainda era, tecnicamente, uma virgem aos quase 18 anos, que José Honório tinha sido mais um pai, um professor, um protetor do que um marido no sentido tradicional. Mas essa verdade pertencia apenas a mim. E talvez a Augusto, que agora sabia mais da nossa história. Para o resto do mundo, eu era a viúva do coronel José Honório e precisaria carregar esse título com a dignidade que ele esperaria de mim. Depois que todos partiram, que as últimas condolências foram expressas, que a terra cobriu o caixão no cemitério da família, nos fundos da propriedade, voltei para a casa grande. Parecia estranhamente vazia, silenciosa, como se as próprias paredes sentissem a ausência do homem que por tanto tempo foi seu dono. Entrei no quarto de José Honório, ainda com seu cheiro, uma mistura de fumo de cachimbo, loção de barba e aquele odor peculiar que só ele tinha. Sentei na cama onde ele tinha passado seus últimos dias, onde tinha partido deste mundo, e chorei. Chorei pela menina assustada que fui, pelo homem complexo que ele foi, pela vida estranha que tivemos juntos, pelo futuro incerto que me esperava. Foi ali que Augusto me encontrou, horas depois. Sentou-se ao meu lado na cama, em silêncio. Depois de algum tempo, pegou minha mão, num gesto que lembrou o último que seu pai tinha feito. Não estava nos planos dele morrer tão cedo. Augusto falou finalmente. Acho que esperava viver até você fazer 18 anos, até tomar sua decisão. Que diferença faria? Perguntei, enxugando as lágrimas. Ele estava doente demais para sermos um casal de verdade, mesmo que eu escolhesse isso. Augusto olhou para nossas mãos unidas. Talvez ele quisesse te liberar oficialmente, te dar a chance de seguir outro caminho, de encontrar alguém da sua idade, de ter uma família. A ideia nunca tinha me ocorrido. Estava tão acostumada com a vida na fazenda, com meu papel de esposa sem ser esposa, que não tinha pensado no que viria depois. E agora? Perguntei.
mais para mim mesma que para Augusto. O que acontece comigo agora? Os meses que se seguiram à morte de José Honório foram de ajustes e descobertas. A fazenda precisava continuar funcionando. O café não espera luto. O gado precisa de cuidados diários. As contas têm de ser pagas. Augusto e eu mergulhamos no trabalho, talvez como uma forma de lidar com a perda, cada um à sua maneira. No começo, foi difícil encontrar nosso ritmo. Augusto tinha ideias da cidade. Queria modernizar tudo de uma vez, trazer máquinas novas, mudar métodos de plantio, reorganizar a administração. Eu, mais cautelosa, defendia mudanças graduais, respeitando o conhecimento dos trabalhadores mais antigos, mantendo o que funcionava bem. Precisamos de um trator novo, ele insistia durante nossas reuniões no escritório. Vai acelerar o preparo da terra para o plantio, economizar mão de obra. O trator pode esperar, eu argumentava. Os homens estão acostumados com o modo antigo. Uma mudança brusca pode causar resistência, até acidentes. Tínhamos discussões acaloradas, às vezes até briguentas. Mas, curiosamente, era nessas discussões que eu me sentia mais viva, mais eu mesma. Não era mais a menina comprada, a esposa de aparência, a aluna obediente. Era uma mulher com opiniões próprias, com conhecimento, com voz. Aos poucos, fomos encontrando um meio termo. Algumas ideias de Augusto eram realmente boas e trouxeram melhorias significativas para a fazenda. A compra de uma nova máquina de beneficiar café, por exemplo, acelerou a produção e melhorou a qualidade dos grãos, resultando em preços melhores. Outras sugestões minhas se mostraram acertadas, como manter os métodos tradicionais de secagem do café, que preservavam o sabor especial que era a marca registrada da Fazenda Bom Retiro. Ou investir na horta e no pomar, não apenas para consumo da casa, mas para vender os excedentes na cidade, criando uma nova fonte de renda. Quando completei 18 anos, algumas semanas após a morte de José Honório, não houve comemoração. Estava de luto, a casa ainda vivia sob a sombra da perda. Mas aquela data representou uma virada na minha vida. Eu era oficialmente uma adulta agora, capaz de tomar minhas próprias decisões. Augusto notou a data. Na manhã do meu aniversário, deixou um pequeno embrulho sobre a mesa do café da manhã. Dentro, um livro de poesia que eu tinha mencionado querer ler e um bilhete simples, para novos começos. Aquele gesto simples dizia muito sobre como nossa relação tinha evoluído. Da hostilidade inicial, passando pelo respeito relutante, até chegarmos a uma espécie de amizade, de parceria. Ainda havia momentos de tensão, claro, especialmente quando discordávamos sobre a administração da fazenda. Mas havia também momentos de entendimento, de riso compartilhado, de satisfação mútua quando um projeto dava certo. A fazenda prosperava sob nossa gestão conjunta. A safra de café daquele ano foi especialmente boa, conseguimos preços excelentes no mercado. O rebanho de gado cresceu com a introdução de novos reprodutores de raça, sugestão de Augusto que se provou acertada. A horta e o pomar, expandidos sob minha supervisão, começaram a gerar lucros significativos, especialmente com a produção de doces e conservas que Zefa fazia como ninguém. As pessoas da região, que no começo duvidavam que uma jovem viúva e um rapaz da cidade pudessem manter o legado do coronel José Honório, começaram a ver com outros olhos. Éramos convidados para festas, reuniões, eventos importantes. Ouviam nossas opiniões sobre preços, clima, política. Respeitavam nossas decisões. Mas nem tudo eram flores. As fofocas sobre minha situação continuavam. Agora que não havia mais o coronel para impor respeito, algumas línguas se soltavam ainda mais. A viúva e o enteado cochichavam nas rodas sociais, morando juntos naquela casa grande, sozinhos. Será que já não tinha algo antes, quando o velho ainda estava vivo? Os burburinhos chegaram até nós através de Jurema, que tinha parentes na cidade e ouvia as conversas nos mercados, nas igrejas. Estão falando da senhora e do patrão moço, ela me disse um dia, enquanto eu supervisionava a lavagem das roupas. Coisas feias, sabe?
que não é certo 2 jovens morando sob o mesmo teto sem serem parentes de sangue. Senti o rosto esquentar de vergonha e indignação. Augusto e eu mantínhamos uma relação estritamente profissional e amigável. Ele tinha seu quarto na ala oeste da casa, eu o meu na ala leste. Raramente estávamos a sós, sempre cercados de empregados, de visitantes, de trabalho para fazer. Deixe que falem, respondia Jurema, tentando parecer mais forte do que me sentia. Quem tem consciência limpa não teme julgamentos. Mas a verdade é que aqueles comentários me magoavam. Depois de tudo que tinha passado, de todos os sacrifícios, de toda a luta para construir uma reputação respeitável, ser tratada como uma mulher de moral duvidosa era doloroso. Augusto também ficou sabendo das fofocas. Um dia, voltando de uma viagem de negócios a São Paulo, me chamou para uma conversa séria no escritório. Precisamos resolver essa situação, ele disse sem rodeios. As pessoas estão falando, e isso pode prejudicar não só nossas reputações pessoais, mas os negócios da fazenda. E o que sugere? Perguntei, já imaginando que ele proporia que eu me mudasse para a cidade ou para uma casa menor na própria fazenda. Casamento, ele respondeu simplesmente. Fiquei sem palavras por um momento, certa de que tinha ouvido errado. Casamento? Repeti finalmente. Entre nós 2? Sim, ele confirmou, parecendo perfeitamente racional, como se estivesse propondo uma transação comercial. Faz sentido do ponto de vista prático. Unificaríamos de vez a administração da fazenda, acabaríamos com as fofocas, e você teria seu lugar garantido aqui, sem questionamentos legais sobre o testamento de meu pai. Era uma proposta lógica, sensata. Mas faltava algo crucial, algo que toda menina sonha quando pensa em casamento. E amor? Perguntei, a palavra saindo quase como um sussurro. Não deveria haver amor num casamento? Augusto pareceu genuinamente surpreso com a pergunta. Passou a mão pelos cabelos, um gesto que fazia quando estava desconfortável. Bem, nós nos damos bem, não é? Temos interesses em comum, respeitamos um ao outro. Com o tempo, talvez o afeto cresça e se torne algo mais. Não era exatamente uma declaração de amor, mas era honesto e, de certa forma, mais real que muitos casamentos que conhecia, arranjados por conveniência, por dinheiro, por necessidade. Posso pensar? Pedi, precisando de tempo para digerir aquela proposta inesperada. Claro, ele concordou, parecendo aliviado por não ter que continuar aquela conversa desconfortável. Leve o tempo que precisar. Passei dias refletindo, pesando prós e contras, tentando entender meus próprios sentimentos. Gostava de Augusto. Isso era inegável. Admirava sua inteligência, seu conhecimento do mundo, sua capacidade de aprender rápido sobre a fazenda. Nos dávamos bem na maior parte do tempo. Conseguíamos trabalhar juntos de forma produtiva. Mas amor, aquela coisa avassaladora que os romances descreviam, que fazia o coração disparar, que causava noites de insônia e suspiros profundos. Não tinha certeza se sentia isso por ele. Talvez nunca tivesse sentido por ninguém. Por outro lado, o que esperava da vida? Tinha 18 anos, era viúva, pelo menos no papel, de um homem muito mais velho. Não tinha família, além das pessoas da fazenda. Não tinha dinheiro próprio, além do que o testamento de José Honório me garantia. Minhas opções eram limitadas. Casar com Augusto significava segurança, estabilidade, continuidade. Significava honrar o legado de José Honório, manter a fazenda que aprendi a amar, preservar o lugar que conquistei com tanto esforço. E quem sabe, com o tempo, o afeto que já sentíamos um pelo outro não poderia crescer, aprofundar, tornar-se amor. Depois de uma semana de reflexão, dei minha resposta a Augusto durante um passeio a cavalo pelos cafezais. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, fazendo as folhas dos cafeeiros brilharem como se fossem feitas de ouro. Aceito, disse simplesmente, quando paramos nossos cavalos no alto de uma colina, contemplando a fazenda que se estendia abaixo de nós, bela e próspera. Augusto não demonstrou surpresa, nem euforia. Apenas assentiu, como quem fecha um bom negócio. Depois, num gesto que me pegou desprevenida,
estendeu a mão e tocou meu rosto levemente. Vamos fazer isso funcionar, Maria do Carmo, ele disse, e havia uma promessa sincera em sua voz. Vamos honrar o que meu pai construiu e criar algo nosso também. O casamento foi simples, na capela da cidade, sem grandes festas ou ostentações. Eu usava um vestido azul claro, não branco. Afinal, tecnicamente, era uma viúva. Augusto estava elegante num terno escuro, o cabelo bem penteado, os olhos azuis mais vivos que nunca. Zefa, Tonha e Jurema choraram durante toda a cerimônia, emocionadas com aquele desfecho que, para elas, parecia saído de um romance. O velho Joaquim, representando os trabalhadores da fazenda, nos deu sua bênção com palavras simples, mas tocantes. O coronel estaria orgulhoso, ele disse, apertando nossas mãos em suas mãos calejadas por décadas de trabalho duro. Vocês estão fazendo o que ele sonhou. Naquela noite, quando ficamos a sós no quarto que agora compartilharíamos, não o antigo quarto de José Honório, mas um novo, escolhido por nós dois, Augusto foi gentil, paciente. Respeitou meu nervosismo, minha inexperiência. Foi minha primeira vez, aos 18 anos, com um homem que agora era meu marido por escolha, não por imposição. Não foi como nos romances, com fogos de artifício e terra tremendo. Foi real, humano, às vezes até desajeitado, mas havia carinho, consideração mútua, um desejo genuíno de agradar e ser agradado. E isso, aprendi depois, vale mais que qualquer fantasia romântica. 64 anos se passaram desde aquela noite. 64 anos de vida compartilhada, de trabalho duro, de alegrias e tristezas, de conquistas e perdas. A menina de 11 anos que tremeu de medo ao ser entregue ao coronel José Honório, agora é uma mulher de 82, sentada na varanda da mesma casa grande, vendo o sol se pôr sobre os mesmos campos, embora tudo esteja diferente. Augusto se foi há 5 anos. Um ataque cardíaco, rápido e inesperado, levou embora o homem que foi meu companheiro por mais de meio século. Deixou saudades, deixou memórias, deixou 3 filhos e 7 netos que agora cuidam da fazenda Bom Retiro, mantendo vivo o legado que começou com José Honório, continuou conosco e agora segue com a nova geração. Nosso casamento não começou com amor, é verdade. Mas o amor veio, cresceu aos poucos, como uma semente que precisa de tempo, cuidado e paciência para florescer. Não foi o amor avassalador dos romances que eu lia quando jovem. Foi algo mais calmo, mais profundo, construído dia após dia, nas pequenas coisas, nas grandes decisões, nos momentos de crise e nos momentos de alegria. Tivemos nosso primeiro filho 2 anos após o casamento. Um menino forte, de olhos escuros como os de José Honório, a quem demos seu nome em homenagem. Depois vieram mais 2, uma menina, Carmen, em honra à primeira esposa de José Honório e mãe de Augusto, e outro menino, Pedro, nome escolhido apenas porque gostamos. Criamos os 3 com valores sólidos, com educação, com amor. Fizemos questão que estudassem, que conhecessem o mundo além da fazenda, mas também que aprendessem a amar a terra, a respeitar as tradições, a valorizar o trabalho dos que vieram antes. A fazenda prosperou sob nossa administração e depois sob a dos nossos filhos. Enfrentamos secas, pragas, crises econômicas, mudanças políticas. Houve momentos difíceis quando quase perdemos tudo, mas sempre encontramos um caminho. Sempre nos mantivemos firmes, sempre honramos o legado que nos foi confiado. Hoje, sentada nesta varanda, olhando o sol se pôr sobre os campos que conheço tão bem, penso em todas as reviravoltas da minha vida. Na menina assustada que fui, na mulher que me tornei, nas escolhas que fiz e nas que foram feitas por mim. Penso em José Honório, naquele homem duro e grosso que tantos temiam, mas que me mostrou um lado que poucos conheceram, que me educou quando poderia ter me mantido na ignorância, que me respeitou quando poderia ter abusado, que me deu escolhas quando o mundo queria me tirar todas. Foi um bom homem? Não sei se posso dizer isso com certeza.
Comprar uma menina de 11 anos para ser esposa, mesmo sem intenção de consumar o casamento imediatamente, não é algo que se possa chamar de bom nos dias de hoje. Mas ele fez o que acreditava ser certo dentro do mundo em que vivia, das regras que conhecia, dos valores que tinha. E no final das contas, me deu uma vida que nunca teria tido de outra forma. Uma vida de aprendizado, de crescimento, de dignidade. Uma vida que me permitiu escolher meu próprio caminho, mesmo que dentro de limites que hoje parecem estreitos demais. Penso também em Augusto, no homem que foi meu companheiro por tanto tempo. No início hostil, na transformação gradual, no amor que cresceu lentamente, como as plantas do cafezal que precisam de tempo para dar frutos. Nos filhos que tivemos, nos netos que vieram depois, na vida que construímos juntos. Fomos felizes? Sim, à nossa maneira. Não foi uma felicidade de contos de fadas, de paixões arrebatadoras, de gestos grandiosos. Foi uma felicidade construída no dia a dia, no respeito mútuo, no companheirismo, no compromisso compartilhado com algo maior que nós dois, a terra, a família, o legado. Hoje, aos 82 anos, vivo nesta casinha simples nos fundos da propriedade. Poderia estar na casa grande, claro. Meus filhos insistem nisso sempre que vêm me visitar. Mas prefiro aqui, com minha horta, minhas galinhas, meu pequeno mundo que consigo cuidar sozinha. A casa grande agora pertence à nova geração. Meu filho mais velho, José Honório Neto, mora lá com a esposa e os filhos já crescidos. Carmen vive na cidade com o marido médico, mas vem sempre aos fins de semana. Pedro se mudou para São Paulo, virou empresário, mas mantém o amor pela fazenda, investe nela, traz ideias novas. Às vezes, quando estou sozinha, penso no que teria acontecido se minha vida tivesse tomado outros rumos. Se meus pais não tivessem me vendido para José Honório, se ele tivesse sido o tipo de homem que abusa de uma criança, se eu tivesse fugido, se Augusto nunca tivesse voltado para a fazenda. Tantos sês, tantos caminhos não trilhados. Mas não me arrependo do caminho que segui, ou melhor, do caminho que a vida traçou para mim e que aprendi a percorrer com dignidade, com força, com sabedoria. Cada passo, cada escolha, cada momento me trouxe até aqui, até esta varanda, até este pôr do sol, até esta paz que sinto agora. O duro e grosso da vida, meus queridos, não é apenas o homem que nos compra quando somos crianças. É também a pobreza que força pais a venderem filhas. É o sistema que permite que isso aconteça. É a sociedade que olha para o lado. É a necessidade que nos faz aceitar o inaceitável. É a sobrevivência que nos ensina a encontrar força onde só há fraqueza. Mas a vida, com toda a sua dureza, também nos ensina, nos molda, nos dá oportunidades inesperadas de crescimento, de superação, de transformação. Nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, podemos encontrar dignidade, respeito, até mesmo amor. José Honório me tirou a infância, é verdade, mas me deu uma educação, um futuro, uma chance. Augusto chegou com ódio no coração, mas encontrou espaço para compreensão, para parceria, para amor. E eu, a menina vendida por um saco de feijão, me tornei a mulher que ajudou a construir um legado, uma família, uma história. A vida é assim, meus queridos. Dura e grossa às vezes, mas também surpreendente, transformadora, redentora. E no final, quando olhamos para trás, vemos que até nos momentos mais sombrios havia uma luz guiando o caminho, mesmo que não pudéssemos enxergá-la na época. Hoje, sentada aqui com minhas memórias, com minha horta, com o sol se pondo no horizonte, sinto gratidão. Pela vida longa que tive, pelos amores que conheci, pelas lições que aprendi, pelo legado que ajudei a construir. E sinto paz, a paz de quem viveu o suficiente para entender que a vida não é preta ou branca, boa ou má, certa ou errada. A vida é complexa, contraditória, surpreendente e maravilhosa, mesmo em sua dureza. E essa foi a minha história. Agora eu quero saber: de onde vocês estão me ouvindo? Comentem aí embaixo de que cidade vocês são. Um abraço carinhoso de uma velha que já viu muito nessa vida e ainda tem histórias para contar.